Nós tratamos a coisa pública como se fosse nossa, não pública. Nós não temos a consciência do outro. Nós não lutamos para o bem comum. Os pais numa escola não lutam para o bem da escola, de todos os alunos. Lutam pelo interesse do seu filho, o seu interesse. Nós lutamos por nossos interesses privados, particulares. Nossas preocupações são predominantemente privadas, elas não são coletivas. Nós não olhamos para a sociedade como uma realidade comum, onde todos nós usufruímos do bem comum. Eu estava mostrando aqui ainda há pouco para o pastor Paulo algumas citações dos cristãos do século XVI, e eles entendiam que o trabalho tem a ver com o bem comum. Deus nos chama para servir a Deus no serviço dos homens. William Perkins dizia que entre uma possibilidade de trabalho, onde eu vou ganhar bem e vou ter um sucesso e vou ser reconhecido, e um outro trabalho que eu vou ganhar menos e não vou ter sucesso, mas vai servir mais à sociedade do que o primeiro, ele diz, escolha o segundo, porque o que importa é o bem comum, não o seu sucesso, não o seu ganho. Porque para eles, todo cristão, homem, mulher, independente da idade, do gênero, tem pelo menos uma vocação dada por Deus. E essa vocação, seja ele professor, seja ele magistrado, seja ele comerciante, sapateiro, seja ele o que for, todo ele tem a função de promover o bem comum. E essa era a preocupação deles, fosse um sapateiro, fosse um magistrado, fosse um servidor público, fosse qualquer coisa. A atividade dele era promover o bem da sociedade, não promover a sua própria realização. Hoje, com toda essa mudança cultural que nós vivemos, onde a busca pela autorrealização, autossatisfação, pelas nossas autos, todas essas que a gente aprende, nós nos tornamos uma sociedade enferma, da qual nós, os cristãos, que estamos preocupados com bênçãos para a minha vida, para aquilo que eu quero, para a minha vida ser assim ou ser assada, quando nós nos voltamos e toda a nossa experiência espiritual, ela é profundamente narcisista, basta você ver os pedidos de oração em qualquer reunião de oração, é para mim, é para mim, é para minha família, para o que eu quero, sempre apresento as minhas demandas para Deus. Quando nós olhamos para a oração que Jesus nos ensinou, que se você olhar para os pronomes, que é teu, teu, tua, nosso, nossas, nossas. Não tem meu, não tem para mim. A oração que Jesus ensinou é teu nome, teu reino, tua vontade, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Começa com uma agenda de Deus e segue com a agenda de um povo. Mas as nossas orações são orações para vaga de estacionamento, para furar fila, para Deus resolver todos os meus problemas, e nós não nos importamos com a sociedade. Quando nós começarmos a orar pela nação, a orar pela cidade, a orar pelo bem da sociedade, quando isso começar na nossa oração, na nossa linguagem primária, as outras coisas mudarão. Mas isso precisa mudar primeiro a nossa linguagem. A nossa linguagem é predominantemente narcisista. Não é evangélica. As nossas orações, aprendemos a orar, eu não sei com quem, mas não foi com Jesus. Não sei quem nos ensinou a orar, porque a oração que Jesus ensinou não tem nada a ver com a maioria das orações que eu ouço. A oração que ele ensinou a orar é: busquem o reino em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós oramos pelas outras coisas e nunca pelo reino de Deus. Enquanto a nossa linguagem permanecer essa, o país permanece do jeito que ele é.